Bem, meus amigos, eu estou de volta. Acho que houve um probleminha aqui na internet e congelou tudo por aqui. Então, hoje, estamos retornando à nossa aula, dia 3 de agosto de 2021, o curso de O Livro dos Espíritos, e nós estamos estudando a questão 106, que trata dos espíritos batedores e perturbadores, não é? Eu vou colocar as duas gravações, o início dessa aula como primeira parte e que foi interrompida, e agora essa continuação eu vou colocar como segunda parte. Mas vamos dar continuidade à nossa aula, e quando a internet caiu, eu disse que ia partilhar o ecrã para que a gente pudesse conversar e conhecer um pouco mais desses espíritos que são chamados por Kardec, na questão 106, de batedores ou perturbadores. Como eu falei anteriormente, são espíritos voltados, né, para coisas não muito boas e que são muitas vezes utilizados pelos espíritos superiores, assim como os espíritos levianos na questão 103, para participar de atividades ou realização de fenômenos físicos, porque a energia deles é uma energia mais aproximada, mais própria para a realização desses fenômenos. Infelizmente, como nós sabemos, esses espíritos também são utilizados, às vezes, por pessoas com a moral muito duvidosa para a produção de fenômenos, de atos de magia e outras coisas muito desagradáveis que trazem prejuízo para as pessoas, né? Então, nós vamos aqui tentar, vamos partilhar o ecrã agora. Agora acho que vai. Vamos lá. Deixa eu fechar isso aqui. Está aqui. Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 1 Os Elementais. Esse é um nome que nós vamos encontrar, não é? Em várias literaturas espiritualistas. É um nome que é dado a esses espíritos, que são utilizados para esse tipo de atividades. Então, nós vamos começar assim. Elementais, seres envolvidos nos fenômenos da natureza. A tradição informa a existência de seres genericamente denominados elementais, que a rigor não existem corporificados no plano físico, mas que podem se tornar visíveis aos encarnados. São seres singulares, multiformes, invisíveis às vezes, né? Sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São veículos da vontade criadora, potenciadores das forças leais e processos naturais. Então, eles são denominados, pela maioria das pessoas que trabalham, fazem esses estudos, né, os orientais, de elementais, tá? Não estão encarnados, mas podem se tornar visíveis através dos encarnados, dos médiuns. São seres chamados singulares porque não são muito comuns, a forma deles não é uma forma comum entre os humanos. Estão sempre presentes em todas as atividades da natureza, além do plano físico. São veículos da vontade criadora, potenciadores das forças, das forças, leis e processos naturais. Na questão 103, que trata dos espíritos levianos, Kardec diz assim: a esta classe pertencem os espíritos vulgarmente tratados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes. E ele, como um francês, o folclore francês, da história
folclórica da França traz muitos personagens, né? Duendes, gnomos. Aqui no Brasil a gente não fala muito em duende, nem de gnomo, a gente fala em saci pererê, mula sem cabeça, e tem um também que eu sempre esqueço o nome, que ele anda com o pé para trás. O nosso folclore já traz outros nomes, mas na Europa a gente vai ouvir muito falar entre os ingleses, franceses, né? Entre os alemães, duendes, tragos, gnomos, diabretes, né? Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Então, Kardec já comentava a existência desses espíritos. Ele não usa o nome elementais, mas ele coloca ali, vulgarmente tratados de duendes, gnomos, diabretes, trasgos. Então ele já demonstra para a gente que são espíritos, né, diferentes, de uma característica singular daqueles outros espíritos com que nós estamos acostumados a lidar. Os elementais, eles não são considerados membros da espécie humana propriamente dita, mas muito próxima a esta. Então, eles ainda não são espíritos como nós, dominando um raciocínio, mas são muito próximos a essa espécie humana. Em termos evoluídos, representariam possivelmente um elo imediatamente anterior. Aí vem o famoso elo perdido, né? Um elo imediatamente anterior, por apresentar certas características que estão presentes no homem. São encontrados por toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas. Lembra das fadinhas, né? Aquelas fadinhas tipo do desenho, do filme, do desenho Peter Pan, aquelas fadinhas, né? Então, assim, ó, são encontrados por toda parte, na superfície da Terra, na atmosfera, nas águas, nas profundidades da subcrosta, junto ao elemento ígneo, invisíveis aos olhos humanos. Executam infatigável e obscuramente um trabalho imenso nos mais variados aspectos, nos reinos da natureza, junto aos minerais, aos vegetais, aos animais e aos homens, tá? Então, eu achei nesse site das Casas André Luiz um artigo chamado Os Elementais, que tem esse link aí. Quem quiser depois se aprofundar, nesse link, que vai ficar gravado isso aí, depois a pessoa vai lá, busca nesse link e vai estudando um pouquinho mais sobre esses seres, né? Como são seres intermediários entre os homens e os animais, seria, né? Ele não é um animal irracional, mas ainda não é um homem. Então ele está nessa faixa entre os irracionais e o homem. Esse elo, né? Esse elo perdido, caminhando para se tornar um espírito, já com uma razão. Como são seres intermediários entre os animais e os homens, possuem estruturas corporais semelhantes a que são vistas nestes últimos. Alguns têm asas, olha aí o que eu falei da fadinha do Peter Pan. Aspectos anatômicos da cabeça, orelhas, olhos, pés e mãos, entre outros. Se alguém quiser falar alguma coisa, é só ligar o microfone, falar, depois desliga, tá? Estamos abertos aqui para qualquer comentário. Inspirado pelo espírito Viana de Carvalho, Divaldo Franco, ele apresenta as seguintes considerações sobre os elementais. O Divaldo Franco, ele vai fazer, em algumas obras dele, ele vai fazer comentários sobre esses espíritos.
Então, no livro de Viana de Carvalho. Naturalmente, essas entidades que são orientadas pelos espíritos superiores, não foi o que nós lemos aqui na questão 103? Né? Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, por isso que eles não podem ser chamados de espíritos, na acepção da palavra, como a gente se refere a nós encarnados e aos desencarnados que já participam de uma sociedade, dando opiniões, não é? Praticando ações inteligentes. Então, eles ainda não dispõem de discernimento porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhados a outras experiências evolutivas. Então, eles ainda não raciocinam como nós, tá? Eles ainda não raciocinam como nós. Então, eles são encaminhados a outras experiências evolutivas, de forma que não se lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Eles estão no processo de desenvolvimento. Esse princípio inteligente, né, passou entre os animais irracionais, e a gente não sabe nem quanto tempo levou isso, nem onde, nem de que jeito foi. Esse princípio inteligente evolui para os elementais, que ainda está muito distante do homem, mas já é um processo de evolução, tá? Então, eles são encaminhados a outras experiências evolutivas, de forma que não se lhes interrompa o processo de desenvolvimento. Quem quiser estudar isso aí, está no livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito Viana de Carvalho, psicografia de Divaldo Pereira Franco, tá? Então, podem estudar isso aí. Também assinala Manuel Filomeno de Miranda, em outro momento, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Na cultura religiosa do passado e do presente, encontraremos esses seres sob a denominação de devas, elementais, fadas, silfos, elfos, digis, faunos. Lembra do desenho da minha infância? Hércules. Tinha o Hércules, ele tinha um amigo que era o fauno, cabeça e tronco de homem e corpo de um servo, né, de um veado. Vocês devem lembrar dessa figura, que pelo menos é da minha época, né? Aí ele diz assim, a senhora Helena Blavatsky, ela era se eu não me engano, era uma russa, que na época de Kardec, foi contemporânea da esposa de Kardec, né? Ela desenvolveu um trabalho de pesquisa sobre essas coisas. Ela é contemporânea lá de Kardec. Helena Blavatsky fez uma exaustiva pesquisa a tal respeito e os classificou largamente. Os cabalistas também classificaram os elementais mais evoluídos, encarregados do ar, da terra, do fogo e da água, respectivamente de gnomos, sílfides, salamandras e ondinas. E esse texto que eu li agora está no livro Loucura e Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, no capítulo 9. E nesse capítulo 9 tem um outro trecho que eu não coloquei aqui, mas eu vou ler, que diz assim, Manuel Filomeno de Miranda falando, não atribuindo a esses seres um critério excepcional na ordem da criação, reparem, ele diz aqui, não atribuindo a esses seres um critério excepcional na ordem da criação, sabemos que estão em trânsito evolutivo. Eles estão caminhando, evoluindo, mediante as reencarnações entre o psiquismo do primata homine
e o Homo sapiens. Então, a mente deles estaria mais, o psiquismo deles estaria mais ou menos entre o primata homine, que é tem mais de 1 milhão de anos, esse ser que existiu na Terra, e o Homo sapiens. Então, ele navegaria entre os dois, ainda destituídos de discernimento, ingênuos e simples na estrutura espiritual íntima. E Manuel Filomeno de Miranda continua. E que são utilizados pelos espíritos, encarnados ou não. Percebeu? Há muitos encarnados que fazem certos trabalhos aí. Nós falamos sobre isso hoje, aqui na primeira parte desse vídeo. E encarnados que evocam esses seres para ajudá-los nas coisas que eles têm que fazer, para uma ou outra atividade. Então, eles podem ser manipulados, utilizados pelos encarnados e pelos desencarnados, tá? Para uma ou outra atividade, conforme nos tem demonstrado a experiência neste campo. Ademais, entidades que se atribuem valores que não possuem, chegando às raias da autofascinação, assumem a personificação de certas deidades. Então ele fala que tem espíritos que que estão às vezes num processo de fascinação, que até assumem essas personalidades. Se dizem, eu sou um gnomo, eu sou uma fada, eu sou uma bruxa, essas coisas assim, né? Assumem a personificação de certas deidades, atirando-se, embriagadas de presunção, em tais místeres. Outros, sim, há espíritos que se estorcegam em necessidades materiais, a que se fixam e se tornam instrumento desse comércio infeliz. Comércio infeliz é aquilo que eu falei para vocês na primeira parte, do que aconteceu com a minha amiga. Porque é claro que a companheira lá, que botou o pozinho lá, ela pagou por isso, né? Ela foi a um tal lugar, disse o que ela queria, cobraram lá ela uma coisa e deram o que ela queria. De graça não foi, verdade? Ela pagou para receber o produto lá que ela utilizou. Então ele diz aqui, a que se fixa e se torna um instrumento desse comércio infeliz mediante perseguições e vampirizações inimagináveis para os que não conhecem este ângulo da vida. Por quê? Porque a pessoa que se propõe a fazer isso, tá? Eles vão pagar um preço depois. Porque quem se mistura com porco, farelo come. Quem mete a mão na lama não pode querer tirar as mãos limpas. Então, todo mundo que participa desse tipo de coisa evoca esses seres para pedir a eles isso ou aquilo, outro, depois vai ter que pagar por isso. Inclusive, nesse livro aqui, na página anterior, o Manuel Filomeno de Miranda diz assim, ó, ele diz que esses espíritos também são chamados de encantados. É uma outra designação para eles, né? Esses encantados que muitas vezes se deixam utilizar na sua ignorância, porque o discernimento deles é quase nenhum, na sua ignorância, para estes fins ignóbeis. Aqui é quando ele estava falando sobre magia, como para os de ordem elevada. Então eles se deixam utilizar. Podem ser utilizados para atos ignóbeis ou até para atos mais elevados. Ele não chama, usa aqui um outro nome, além dos elementais, ele chama de os encantados. E aí o Manuel Filomeno de Miranda termina dizendo assim, seja dito de imediato que, acima de tudo, e mesmo comandando todas as ações, está o amor de nosso Pai, sempre vigilante, a superentender todas as coisas, já que não cai uma folha da árvore, senão graças à sua vontade. Então, Deus, ele está observando tudo isso.
Esses espíritos estão lá, eles precisam evoluir, nesses seres, precisam evoluir, e são utilizados pelos homens ou pelos espíritos de pouca moral, são utilizados também pelos espíritos superiores para alguns atos. Deus está observando tudo, mas também está observando aqueles encarnados e desencarnados, né? Que se utilizam desses espíritos para coisas não edificantes, porque também terão que responder por isso, sejam encarnados ou desencarnados. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Apresentamos em seguida outras informações sobre os elementais, extraídas de trechos de uma entrevista que Divaldo Franco concedeu ao jornal Mensageiro, uma revista espírita cristã do terceiro milênio. Então foram feitas algumas perguntas ao Divaldo, né? Primeira pergunta: existem os chamados espíritos elementais ou espíritos da natureza? E Divaldo responde. É o Divaldo Pereira Franco que responde, tá? Não é Joana de Ângeles. Sim, existem os espíritos que contribuem em favor do desenvolvimento dos recursos da natureza. Em todas as épocas, eles foram conhecidos, identificando-se através de nomenclatura variada: encantados, elementais, gnomos, fadas, fazendo parte mitológica dos povos e tornando-se alguns deles deuses que se faziam temer ou amar. Então, alguns eram até encarados lá do passado como deuses. Aqui no Brasil nós temos o Saci Pererê, a Mula da Cabeça, a Iara, né? A sereia, né? É uma sereia de água do rio, não é isso? Temos as sereias e vão por aí afora. Temos o boto cor-de-rosa, né? Fazendo parte do nosso folclore. Qual é o estágio evolutivo desses espíritos? Alguns são de elevada categoria e comandam os menos evoluídos, que se lhes submetem docilmente, elaborando em favor do progresso pessoal e geral, na condição de auxiliares daqueles que presidem os fenômenos da natureza. Então já tem alguns de uma certa de uma categoria mais elevada, em comparação com os outros. Em comparação com os outros, eles são bem mais elevados, tá? E os outros se submetem à sua vontade. E eles trabalham em favor do progresso pessoal geral, na condição de auxiliares daqueles que presidem os fenômenos da natureza. Outra pergunta. Então, eles são submetidos hierarquicamente a outra ordem mais elevada de espíritos? E olha o que o Divaldo responde. De acordo com o papel que desempenham, de maior ou menor inteligência, tornam-se responsáveis por inúmeros fenômenos ou contribuem para que os mesmos aconteçam. Os que se fixam nas ocorrências inferiores, magia e outras coisas mais materiais, são, portanto, pela própria atividade que desempenham, mais atrasados, submetidos de grande elevação, que os comandam e orientam. Então, tem alguns que já têm uma grande elevação, tá? Que já estão mais avançados e comandam esses mais atrasados. Esses espíritos se apresentam com formas definidas, como, por exemplo, fadas, duendes, gnomos, silfos, elfos, sátiros, etc. Alguns deles serão a grande maioria dos menos evoluídos, que ainda não tiveram reencarnações na Terra. Apresentam-se, não raro, com formas especiais. Pequena dimensão, são pequenos, né? Lembra daquele filme do Peter Pan? Né? Pequena dimensão, as fadinhas, né? O que deu origem aos diversos nomes na sociedade, nas sociedades mitológicas do passado. Acreditamos pessoalmente, por experiências mediúnicas, que alguns vivem o período intermediário entre as formas primitivas e hominais, preparando-se para futuras reencarnações humanas. Então, são espíritos que estão ali, às portas de se tornarem seres humanos. Estão nesse elo,
né, que o pessoal chama de elo perdido. Os elementais são autóctones, quer dizer, eles são daqui do planeta, são autóctones, são aqueles originários de uma mesma região. Então ele pergunta, eles são originários do planeta Terra ou vieram de outros planetas? Pessoalmente, diz Divaldo, acreditamos que um número imenso teve sua origem na Terra e outros vieram de diferentes mundos, a fim de contribuírem com o progresso do nosso planeta. Que tarefas executam? Inumeráveis. Protegem os vegetais, os animais, os homens, contribuem para acontecimentos diversos, tempestades, chuvas, maremotos, terremotos, interferindo nos fenômenos normais da natureza, sob o comando dos engenheiros espirituais, que operam em nome de Deus, que não exerce ação direta sobre a matéria. Então, os engenheiros espirituais operam em nome de Deus. Tá? E Deus e esses engenheiros espirituais não exercem a ação direta sobre a matéria. Eles se utilizam desses espíritos, como nós estudamos no item 103 de O Livro dos Espíritos. Ele encontra agentes dedicados, Deus, encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos, como responder os venerandos guias a Kardec, na questão 536b de O Livro dos Espíritos. Então vamos pegar aí o Livro dos Espíritos, questão 536b. Vamos lá. Questão 536b. Parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Kardec pergunta assim aos espíritos. Depois não fecha o Livro dos Espíritos, não. Deixa aberto nessa página. Kardec diz assim: concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. E os espíritos respondem: evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Então, ele encontra agentes dedicados na escala da Terra, do planeta Terra, e em outros mundos. Então, não fechem o Livro dos Espíritos, não, deixem aí. Então, ele vai encontrar espíritos para realizar esse trabalho em todos os graus da escala dos mundos, nos graus mais elevados ou nos graus menos elevados. Entre aqueles que já fizeram conquistas ou aqueles que ainda não têm discernimento nenhum. Em todos os graus ele vai encontrar espíritos, né? Agentes dedicados para realizar esse trabalho. Ele só não chama aqui elementar nem desencantados, mas ele diz agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Outra pergunta que fizeram a Divaldo: todos eles sabem manipular conscientemente os fluidos da natureza? E os espíritos respondem, ou melhor, Divaldo responde: nem todos. Somente os condutores sabem o que fazem e para o que fazem. Os condutores são os mais elevados, quando atuam nos elementos da natureza. Os mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Quer dizer, oferecem sua energia, não suspeitando sequer que são instrumentos de Deus. Porque se eles não têm discernimento, não vão conseguir compreender que Deus, a força superior, de jeito nenhum. Mas eles estão sendo utilizados, a energia deles.
Agora nós vamos falar sobre a ação dos espíritos da natureza. Em O Livro dos Espíritos, deixa o Livro dos Espíritos aberto aí, gente, verificamos que os fenômenos da natureza ocorrem por e sem ação dos espíritos, como esclarecem orientadores da codificação. Algumas vezes, eles têm um homem com uma razão imediata de ser, mas também é frequente terem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, muitas vezes, eles fazem isso para ajudar o homem. Outras vezes, eles fazem isso para equilibrar e harmonizar as forças físicas da natureza. Vamos dar uma olhadinha aí na questão 536, voltando um pouquinho. A ação dos espíritos nos fenômenos da natureza são devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial, os grandes fenômenos da natureza? Os que se consideram como perturbação dos elementos? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Então, muitas vezes, eles trabalham para ajudar o homem. Então, tem o homem como razão imediata de ser, outras vezes não. É simplesmente para restabelecer o equilíbrio e a harmonia das forças físicas da natureza. Continuando aqui, é importante considerar que, em geral, todos os fenômenos são produzidos por ação dos espíritos, os mediúnicos, psíquicos ou físicos, propriamente ditos, como os que ocorrem na natureza, mesmo diante da possibilidade de acomodação ou transformação dos elementos geológicos, pode-se pensar na presença de espíritos. Por exemplo, supomos que uma região do planeta foi atingida por um furacão desencadeado pelas forças da natureza. Né? Você pode ter tido um terremoto, esse terremoto pode acabar provocando um tsunami, né? Porque quando há terremotos no fundo do oceano, há risco de tsunami. Entendemos que mesmo nessas condições, há espíritos presentes, controlando o fenômeno natural, atentos à sua manifestação, tendo em vista os ditames da vontade divina. Aqui eu vou trazer para vocês um artigo que está lá na Revista Espírita, em setembro de 1859, no Palestras Familiares de Além-Túmulo, um oficial do Exército da Itália. Primeiro, Kardec vai evocar um oficial do Exército italiano. Ele virá e Kardec vai fazer umas perguntas para ele. Ele vai dar as respostas de acordo com o grau de conhecimento dele. Então, um espírito evocado que participou de uma batalha lá na Itália, a época de Kardec. Ele vai responder de acordo com o conhecimento dele. Então, a pergunta, eu comecei pela pergunta 12. Foi feita a seguinte pergunta: uma tempestade violenta desabou no fim da batalha de Solferino. Eles estavam na batalha e, de repente, desabou durante a batalha uma terrível tempestade. Aí Kardec pergunta: foi por uma circunstância fortuita que caiu aquela tempestade ou por um desígnio providencial? Resposta: toda circunstância fortuita resulta da vontade de Deus. O Espírito deu essa resposta. Toda circunstância fortuita resulta da vontade de Deus. Pergunta 13. Essa tempestade tinha um objetivo? Qual seria? Respondeu o oficial italiano: sim, por certo, fazer cessar o combate. 14. Foi provocado no interesse de uma das partes beligerantes? Ele quis saber o seguinte: se a tempestade que caiu foi para auxiliar um dos exércitos, ou o exército italiano ou o exército austríaco. Era uma batalha entre italianos e austríacos. Então ele quer saber, essa tempestade caiu para ajudar os italianos ou para ajudar os austríacos? E o Espírito diz, sim, para ajudar sobretudo os nossos inimigos. Por que isso? Poderias explicar mais claramente? E o Espírito diz, perguntais-me por quê? Acaso ignorais que sem essa tempestade, nossa artilharia não teria deixado escapar um só austríaco? Então, na mente dele, a tempestade caiu, Deus mandou que a tempestade caísse para salvar os austríacos de serem dizimados pelos italianos. Pergunta 15. Se tal tempestade foi provocada, deve ter tido agentes,
Quais eram esses agentes? A resposta dele: a eletricidade. As respostas dele estão de acordo com o conhecimento que ele tem. E aí Kardec pergunta: é o agente material? Quer dizer, a eletricidade? Aí Kardec continua: mas haverá espíritos que tenham por tarefa conduzir os elementos? E ele diz: não tem espíritos envolvidos nisso. A vontade de Deus é suficiente. Deus não necessita de ajudantes tão elementares. Essa é a visão dele. Entendeu? Para ele, essa é a visão. Alguns meses mais tarde, Kardec vai interrogar um outro espírito no artigo As Tempestades, papel dos espíritos fenômenos, sobre esse fato. Ele não ficou satisfeito com a resposta do oficial italiano. Ele não ficou satisfeito. Então ele vai procurar outros, convocar outro espírito para saber mais detalhes. Aí a primeira pergunta que Kardec faz ao espírito, ao outro espírito, é o mesmo, parece que é o mesmo médium, tá, gente? Na primeira entrevista, esse médium deu comunicação de um oficial italiano. Agora, esse médium vai dar comunicação de um outro espírito. Aí Kardec pergunta: disseram-nos que a tempestade solferida, ele está se referindo ao oficial italiano, lá de junho de 1859. Não, de junho de 1848. Ele disse assim: disseram-nos que a tempestade solferino tiveram um objetivo providencial e nos assinalaram vários fatos desse gênero, especialmente em fevereiro e junho de 1848. Então ele está interrogando isso, sobre essa guerra, essa batalha. Ele fez uma entrevista em fevereiro, depois ele fez outra entrevista em junho, tá? Durante os... desculpe, a batalha foi em fevereiro e junho de 1848, tá? Então, diz aqui: disseram-nos que a tempestade solferino tiveram um objetivo providencial e nos assinalaram vários fatos desse gênero, especialmente em fevereiro e junho de 1848, durante os combates. Aí ele diz: durante os combates, tinham essas tempestades um fim análogo? Ele está perguntando para outro espírito. Aí o espírito diz: quase todas. Então ele está querendo dizer que quase todas as tempestades têm um fim análogo. Segunda pergunta: interrogado a esse respeito, ele está se referindo ao oficial italiano, da primeira entrevista. Disse-nos o espírito do oficial italiano, que em tal circunstância só Deus agia, sem intermediários. Permite-nos algumas perguntas relativas ao assunto que vos pedimos, sejam resolvidas com a vossa clareza habitual? Concedemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primeira, nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria, porque ele já tinha publicado o Livro dos Espíritos. Entendeu? Ele já tinha publicado o Livro dos Espíritos. E essa revista Espírita é de 1859. Então ele já sabia que os espíritos exercem ação sobre a matéria. Então ele não concordou com as respostas do oficial italiano. Então ele procurou outro espírito para trazer um esclarecimento melhor. Entende aqui? Sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria, que são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas, evidentemente, responde o espírito, de forma diferente do oficial italiano. Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. O outro disse que exercia. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. O espírito evocado assim se expressou, por ter um conhecimento menos perfeito. Ele está falando, esse espírito está dizendo que o outro, o oficial italiano, disse coisas contrárias ao que ele está dizendo, por ter um conhecimento menos perfeito dessas leis, assim como das leis da guerra. Aí tem uma observação. A comunicação do oficial italiano, acima referida, foi obtida no dia 1º de julho. Esta o foi no dia 22 de julho, 20 dias
mas deu diferença por um. Não, desculpe, foi por outro médium, não foi o mesmo médium, não. E por um outro médium. A de 1º de julho foi por um médium e de 22 de julho foi por um outro médium. Nada na pergunta indica a qualidade do primeiro espírito evocado. Qualidade que lembra espontaneamente o espírito que acaba de responder. Kardec, ele não fez referência ao conhecimento, o grau evolutivo do oficial italiano, nem do conhecimento dele. Quem fez referência ao pouco conhecimento do oficial italiano foi esse espírito que agora está respondendo no dia 22 de julho. Ele diz lá, ó, o espírito evocado assim se expressou por ter um conhecimento menos perfeito dessas leis. Então, esse espírito está falando que o outro tem menos conhecimento. Então, que nada na pergunta indica a qualidade do primeiro espírito evocado. Qualidade que lembra espontaneamente o espírito que acaba de responder. Esta circunstância é característica e prova que o pensamento do médium em nada contribuiu para a resposta. É assim que numa multidão, isso é muito importante, gente, é assim que numa multidão de circunstâncias fortuitas, o espírito tanto revela a sua identidade como a sua independência. Eis porque dizemos ser necessário ver muito e observar bastante. Então, ele está dizendo aí que é através da observação, tá? E do nosso olhar muito cuidadoso é que a gente consegue descobrir a identidade dos espíritos, se são espíritos elevados ou não. Por isso Kardec diz, eis porque dizemos ser necessário ver muito e observar bastante. Só assim descobriremos uma porção de matizes que escapam ao observador superficial e apressado. Isso é uma boa mensagem para os doutrinadores. Sabe-se que é preciso aproveitar os fatos quando eles se apresentam, e não os será provocando que os obteremos. Então, conforme o fato se apresenta, você vai observando e analisando. Não é preciso evocar, provocar o fato, para o fato acontecer. Basta observar e analisar. O observador atento e paciente encontra sempre alguma coisa a respigar, quer dizer, a analisar, né? Terceiro, a mitologia se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindade. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos eventos. Essas são as perguntas feitas de Divaldo, né? Outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Aí Divaldo responde, é de tal modo destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Pergunta 4. No começo de nossas comunicações, os espíritos nos disseram coisas que parecem confirmar esse princípio. Falaram, por exemplo, que certos espíritos habitam, mais especialmente, o interior da Terra e presidem aos fenômenos geológicos. Resposta. Divaldo diz, sim, e não tardareis muito a ter explicação de tudo isso. 5. Os espíritos que habitam o interior da Terra e presidem os fenômenos geológicos são de uma ordem inferior? Divaldo diz, tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem os fenômenos e os dirigem. São de uma ordem completamente diversa. Então ele aqui já está falando que são espíritos de ordem que nós ainda não conhecemos. E tem muita coisa que nós conhecemos. Não é que eles habitem, vivam no interior do planeta, né? Mas eles estão presidindo esses fenômenos e os dirigem. São espíritos que se encarnaram em homens como nós. Aí olha a resposta de Divaldo, que o serão como nós, ou que já foram. Dir-vos-eis mais a respeito dentro de pouco tempo, se o quiserdes. Então, né? Vejam só como tem muita coisa, gente, para a gente aprender. Muita coisa para a gente aprender. Né? Por este motivo, afirmam os espíritos superiores,
Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele tem agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Isso nós já lemos no Livro dos Espíritos, né? Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Eles têm agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. Está lá na questão 536 do Livro dos Espíritos. Tais esclarecimentos nos permitem concluir que há uma diferença fundamental entre as crenças teosóficas e outras tradições espiritualistas semelhantes e a doutrina espírita. Para aquelas, as crenças teosóficas, outras tradições espiritualistas, os seres elementais e outras entidades que regem ou têm ação sobre os fenômenos da natureza nem sempre são considerados humanos, mas em processo de humanização. Tá? Então há uma diferença entre essas crenças e a doutrina. Tá? São semi-humanos em sua maioria. Para o espiritismo, contudo, esses seres são espíritos. Alguns se acham no estágio primitivo das primeiras encarnações, mas há também os mais evoluídos, que coordenam os seres que estão ensaiando para a vida. Então, a doutrina já os considera espíritos, mas num estágio totalmente primitivo. E muitos sem nenhum discernimento. E em formas totalmente diferentes do homem, mas já são considerados espíritos. As outras doutrinas espiritualistas dizem que eles não são considerados humanos, são semi-humanos, mas a doutrina já os considera espíritos, mas ainda em estágio muito primitivo, tá? Mas já existem os mais evoluídos, porque tudo são degraus evolutivos, né? Dentre eles também tem uma diferença evolutiva. Merecem atenta reflexão os conteúdos dos Livros dos Espíritos das questões 537 a 540, pois elucidam a respeito da ação dos espíritos dos fenômenos da natureza. Vamos aí na 537. Eu vou um pouquinho mais rápido por causa do nosso tempo, tá? A mitologia, 537. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que considerava os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Tão pouco destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. 537A. Poderá então haver espíritos que habitam o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra. Presidem os fenômenos e os dirigem, de acordo com as atribuições que têm. Aqui foi praticamente a resposta que foi dada pelo Divaldo, né? 538. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem os fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que serão? Pertencem esses espíritos, 538A, às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenham. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre os de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. 539. A produção de certos fenômenos das tempestades é obra de um só espírito ou muitos se reúnem formando grandes massas para produzi-los? Reúnem-se em massas inumeráveis. 540. Os espíritos que exercem a ação dos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio ou por efeito instintivo ou irrefletido impulso? Uns sim, outros não. Estabelecemos uma comparação.
Considera essas miríades de animais que, pouco a pouco, fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto, enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio. Atuam em certos fenômenos de que inconscientemente se constituem os agentes. Primeiramente executam, mais tarde, quando suas inteligências já houverem alcançado um certo desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir as do mundo moral. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode apreender em seus conjuntos. Então, muita coisa, gente, nós ainda não conseguimos compreender. E aqui ele diz: assim voltamos a repetir. Ao estudarmos o assunto, devemos ter cautela de separar o que procede do imaginário popular, dos mitos, da mitologia, das tradições populares, que sempre estão revestidos de simbolismo, e do que ensina o Espiritismo, como pondera Kardec. E para a gente encerrar, vamos ver como Kardec faz essa ponderação no livro A Gênese, capítulo 12, item 15 e 16. Então, é a Gênese mosaica. Na Gênese mosaica, capítulo 12, item 15, Kardec diz assim: sob a imagem pueril e por vezes ridícula, se nos prendermos à forma, a alegoria oculta, por vezes, as maiores verdades. Tá? Existe uma fábula mais absurda à primeira vista, que é a de Saturno, um deus devorando pedras que ele tomara por seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, o que há de mais profundamente filosófico que essa figura, se nela procurarmos o sentido moral? Saturno é a personificação do tempo. Todas as coisas sendo a obra do tempo, ele será o pai de tudo o que existe. Mas também tudo se destrói com o tempo. Saturno, devorando as pedras, é o emblema da destruição pelo tempo dos corpos, os mais duros, que são seus filhos, já que eles se formaram com o tempo. O que escapa a essa destruição a partir dessa alegoria? Júpiter, o emblema da inteligência superior, do princípio espiritual, que é indestrutível. Essa imagem é mesmo tão natural que, na linguagem moderna, sem alusão à fábula antiga, diz-se de uma coisa deteriorada ao longo dos anos, que ela é devorada pelo tempo, corroída e devastada pelo tempo. Toda a mitologia pagã, na realidade, é apenas um vasto quadro alegórico de diversos lados bons e maus da humanidade. Para aqueles que procuram seu espírito, é um curso completo da mais alta filosofia, como é nossas fábulas modernas. O absurdo era tomarmos forma pelo fundo. Então, o que ele está querendo aqui? Mostrar que nós devemos sim estudar esse assunto. Tá? Mas temos que ter a cautela de separar o que procede do imaginário popular, dos mitos, da mitologia, das tradições populares, que sempre estão revestidos pelo simbolismo, e do que nos mostra Kardec com essa fábula de Saturno no livro A Gênese. Então, meus amigos, quando nós escutarmos, né, as pessoas falando desses seres, né? Não vamos repelir essas histórias. Não vamos acreditar que isso existe realmente, aquele ser, fadinha, gnomo, duende, mula sem cabeça, botos cor-de-rosa. Tem muita gente que ainda acredita. Lá do interior do Amazonas, né? Sobre boto cor-de-rosa,
pessoal aí dos sertões, Saci Pererê, essas coisas todas. Mas não vamos acreditar, mas também nós precisamos ter o entendimento do que eles são. Essas formas, às vezes, né, mitológica, a fadinha, o gnomo, o duende, são espíritos nas formas mais primitivas, que o espiritismo já chama de espíritos, que têm uma inteligência rudimentar, mas que estão num processo evolutivo. Quando esses espíritos vão se tornar seres verdadeiramente humanos, nós não sabemos. Há um tempo para isso. Mas eles estão num processo evolutivo. Agora, infelizmente, alguns encarnados com conhecimento disso, que participam de algumas seitas aí, se utilizam desses espíritos para fazer certas coisas aí que não são muito boas. Como também os espíritos superiores se utilizam deles para realizar alguns fenômenos aí. Entendeu? Então, não é a gente dizer isso é fantasia, não é fantasia. Como nós falamos na primeira parte, né, que vai ficar no outro vídeo, sobre a questão da Goécia. Existe, gente. Tanto é que algumas casas fazem trabalho anti-Goécia. Agora, por que ela existe? Porque alguns encarnados, sabedores disso, trabalham com isso. Trabalham com isso. Entram em relação com espíritos que também trabalham com isso, que os manipulam e os botam a serviço dos encarnados. Então, esses espíritos do plano espiritual, os desencarnados, os manipulam e os utilizam e os colocam a serviço de encarnados para fazerem trabalho para os encarnados. Só que depois tem um preço, né, gente? Vai ter um preço. Porque quem trabalha com esse tipo de coisa, dificilmente vai trabalhar para fazer o bem. Porque uma pessoa que tem um certo conhecimento mais evoluída, ela vai trabalhar com isso? Ela vai buscar evocar esses espíritos? Claro que não. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai buscar essas casas espiritualistas que fazem sacrifícios de animais e outras coisas mais? É problema delas lá? Para trabalhar com isso? É gente que, infelizmente, ainda não compreendeu as coisas e depois vai ter que responder por isso, né? Mas que a gente fique alerta. Muito pouco se estuda sobre isso dentro da doutrina. Magia negra, muita pouca gente estuda sobre isso, achando que é uma coisa que não há necessidade de estudar, de conhecer isso. Temos que conhecer sim, para podermos discernir entre o certo e errado. Tem gente até, eu já conheci uma pessoa que ela mexia com essas coisas, mas ela dizia que não fazia mal não, eu não faço mal não. Eu acredito até que ela não fizesse, mas é perigoso você lidar com alguma coisa. É a mesma coisa daquela pessoa que vai lidar com pólvora sem saber como mexer com pólvora. Não, eu uso a pólvora para fazer umas coisinhas aqui, uns trabalhos aqui. Não é nada de mal, tudo bem. Mas você sabe manipular pólvora? Não sei muito bem não. Então ela pode explodir e arrancar a tua mão. Não é? Então tem pessoas que podem até utilizá-los. Não fazem mal, mas é uma coisa muito perigosa. Porque você não sabe lidar com eles. E aí você pode ter um problema sério por causa disso. Não é verdade? Então, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre isso? Ou fazer algum comentário sobre isso? Não? Então nós vamos dar uma paradinha de 10 minutinhos. Daqui a pouco nós retornamos para o nosso estudo aqui do Memória de um Suicida, que tem bastante coisa interessante para a gente estudar aqui. Eu selecionei umas coisinhas bastante interessantes para a gente
estudar. É sempre bom aprender um pouco mais, tá bom? Dá uma paradinha de 10 minutinhos, daqui a pouco a gente está de volta para o estudo do livro Memória de Suicida.